A decepção e a criminalidade da comunidade de inteligência e a fabricação de um caso contra Trump em relação à Rússia. Então ele publicou um de 5 páginas, um memorando desclassificado que basicamente deu a Julia Griganesh um atestado de boa conduta. Esta é uma mulher que está registrada dizendo: eu odeio Donald Trump e quero derrubar Donald Trump. Mas ele a inocenta e ela está no avião informando Donald Trump a caminho de encontrar Putin. Eu costumava pensar que aquilo era apenas um grande erro. Agora acredito que Donald Trump sabia que esta era uma senhora que odeia a Rússia e que Donald Trump conquistou o CEO ao dizer-lhe: não sou um ativo russo, sou o pior inimigo da Rússia. Eu sou o pior pesadelo da Rússia. Diga-me o que preciso fazer para armar para o Putin. Acredito que Trump foi ao Alasca para armar para Vladimir Putin. E como você o arma? Você usa Kirill Dmitriev. Você cria essa noção artificial de que as sanções podem ser suspensas, e quando forem suspensas, será um glorioso renascimento econômico. Para a Rússia e os Estados Unidos. E então o que acontece é que Putin acredita nisso, volta e eles começam a fazer reuniões, sabe? Queremos, revitalizar a produção de petróleo no norte. Bem, vamos ligar para o prefeito e o governador. Vocês montem um comitê e digam-nos o que precisamos fazer. Quais são as nossas prioridades número 1? E as pessoas começam a planejar os tempos melhores que virão e começam a gastar esse dinheiro antes que o tenham. E o que você fez foi travar uma guerra mental e criar uma quinta coluna dentro da Rússia de pessoas que agora antecipam o levantamento das sanções, que nunca serão suspensas, aliás. Mas aí o Trump diz que não serão suspensas por Vladimir Putin. É ele. Não estou satisfeito com Putin. Acho que Putin é o problema. Acho que Putin é assim. A ideia é criar uma divisão entre Putin e as elites políticas e econômicas que estão agora, fascinadas com o potencial levantamento das sanções. Foi o que Donald Trump fez. Ratcliffe, ele não fez estas... O artigo do New York Times saiu num momento interessante porque coincidiu literalmente com o atentado contra Putin. Acredito que o artigo pode ter tido uma manchete diferente, e alguns parágrafos que foram removidos, porque acho que o artigo era: ei, vejam o que fizemos, somos a CIA, estávamos realmente fazendo isso o tempo todo. Então, quando falhou e os russos descobriram, eles mudaram, mas não mudaram o artigo. A CIA teve que colaborar abertamente com o New York Times para este artigo. Esta é uma informação altamente classificada. A ideia de que a CIA está a permitir que a Ucrânia ataque a capacidade de refinação de petróleo russa e componentes específicos lá, a precisão necessária para tal, e que a CIA esteja a fazer isto numa altura em que o presidente está a falar sobre o espírito do Alasca. Isso significa que é uma armação. É uma mentira. Nunca houve um espírito do Alasca. A CIA está em guerra com a Rússia hoje. Em guerra com a Rússia. A CIA está matando russos. Scott Bessel, secretário do Departamento do Tesouro, está em guerra com a Rússia, tentando destruir a economia russa. Marco Rubio está em guerra com a Rússia, buscando o isolamento. Lembrem-se, Rubio tem dupla função, e é aqui que a maldade suprema entra em jogo, porque ele pode ser o secretário de Estado e dizer: ei, somos todos pela diplomacia. Lembram-se do seu pequeno comentário sarcástico? Ei, Sergei, como vai? Como se fosse amigo do Sergei Lavrov. Ele não é. Ele odeia o Sergei Lavrov. Sabemos que ele odeia o Sergei Lavrov porque ele disse: ele odeia o Sergei Lavrov. Ele odeia todo russo, mas está fingindo que é diplomático. Então ele veste o chapéu de conselheiro de segurança, onde ele não é responsável perante ninguém além do presidente. E é ele quem dá a luz verde aos ataques da CIA. Isso passa pelo Conselheiro de Segurança Nacional. A CIA passa por ele. O Departamento do Tesouro passa por ele. Rubio está conduzindo esta campanha anti-russa como Conselheiro de Segurança Nacional. Então Donald Trump tem sido um mentiroso desde o primeiro dia. Primeiro dia. E eu acho que os russos estão acordando para esta realidade. Claro, os russos são pragmáticos e, como Lavrov disse, não vamos encerrar negociações ou discussões com os americanos. Os russos nunca se afastam completamente, mas não estão indo a lugar nenhum. Os russos não podem confiar nessas pessoas de jeito nenhum. Quer dizer, se eles confiam nessas pessoas, então você tem que questionar, sabe? Os russos são realmente tão capazes quanto todo mundo diz, incluindo eu? Não se pode confiar nos Estados Unidos, não se pode confiar no Donald Trump. E agora, se você juntar isso com pessoas que, quer dizer, toda a história do barco, só para te mostrar o quão estúpidas as pessoas são, sabe? A mudança de bandeira deste barco, deste petroleiro, acho que era um navio ganês, ou não, talvez um navio guianense. Bem, sabe, reabandeirado em processo. Não é ilegal, não é normal, mas não é ilegal. Mas os russos utilizaram um processo que só tem
o legitimidade em águas territoriais russas. É uma espécie de questão de direito interno. Essa regra não se aplica de verdade a embarcações em mar aberto. Na verdade, a lei do mar não permite que se tenha um navio de dupla bandeira. A bandeira com que o navio partiu é, por assim dizer, a bandeira que ele deve manter. Se ele muda de bandeira, então ele não tem bandeira alguma. Então os russos se colocaram numa situação difícil com isso. Não foi uma boa jogada, e os próprios russos meio que admitiram. É por essa razão que a Rússia tem estado em silêncio. Todo mundo está tipo, porque a Rússia está tão quieta? Porque são fracos? Não, eles cometeram um erro. Eles reestruturaram a operação de uma forma que é inaplicável. Mas o problema com isso é que a Europa e os Estados Unidos estão interpretando a não reação da Rússia como um sinal de fraqueza e agora estão falando em ir contra navios russos com bandeira russa. Isso seria um erro fatal porque a Marinha Russa intervirá. A Marinha Russa tinha... Os russos são muito legalistas. A Marinha Russa não tinha autoridade legal para intervir em nome deste alegado navio russo com bandeira trocada, pois não havia legitimidade para ele. O navio, na verdade, não tinha bandeira agora por causa do que tinha acontecido. Mas isso, no entanto, não significa que a Marinha Russa não vai intervir se vocês atacarem um navio russo. E agora os britânicos estão dizendo, bem, vamos mudar nossas leis para que possamos abordar navios. Os dinamarqueses dizendo, vamos provar aos americanos que somos membros importantes da OTAN e vamos abordar navios. E os noruegueses querendo abordar navios. Todo mundo quer abordar navios russos agora. Os russos vão matar vocês. Eu te mato. Como é que você consegue ser tão burro? Bem, é uma pergunta retórica porque sabemos que a resposta é muito estúpida. Sim, acho que estes últimos 30 anos de simplesmente ter, ou mais do que isso, guerras sendo algo travado longe de casa e só o adversário sofrendo grandes perdas, acho que isso vai chegar ao fim. Acho que isso influenciou a sua imprudência em provocar uma grande guerra com a Rússia agora, mas parece que é para lá que estamos a ir. Então as negociações, você mencionou que apenas tolos acreditariam agora no espírito do Alasca. Então as negociações eram falsas, não é? Você ainda vê algum caminho para a paz? Porque eu fico pensando nisso, e mesmo que haja um acordo de paz, como é que se pode desalojar a CIA da Ucrânia ou o M6? Ou, por definição, eles não seriam enganosos, suponho. Então é difícil ver como qualquer acordo seria capaz de abranger o que os russos exigem. Bem, em primeiro lugar, a ideia de que a Rússia vai fazer concessões, eu acho que é irrelevante. Não posso falar em nome da Rússia. Ninguém pode, exceto os russos, então eles podem fazer o que bem entenderem, mas eu estudo a Rússia e estudo padrões de comportamento passados e reconheço que quando o presidente russo se compromete publicamente com algo, isso é geralmente o que a Rússia se compromete a cumprir. E o presidente russo está comprometido com termos e condições que devem ser cumpridos para o fim deste conflito, e não o vejo fazer concessões quanto a isso. A outra coisa sobre um compromisso é que exige confiança. A Rússia não pode confiar em ninguém. Nenhum dos atores do outro lado da mesa é confiável. Nenhum. Havia quem pensasse que os Estados Unidos poderiam ser e que a Rússia poderia apoiar-se nos EUA para influenciar a Europa, mas os EUA, na verdade, não são apenas, não confiáveis. Eles estão no centro disto. São eles que estão a planear as ações antirrussas. Bem, eu diria que, enquanto Donald Trump for o presidente dos Estados Unidos, não há absolutamente nenhuma perspectiva de paz através de negociações e que os russos continuarão a passar pelo processo apenas para manter as linhas de comunicação abertas. Lembre-se, os russos não tinham linhas de comunicação abertas com a administração Biden. E eu acho que um elemento importante para evitar conflitos é conversar. E então, eu acho que os russos estão interessados em manter as linhas de comunicação abertas apenas na medida em que isso apoie a comunicação contínua para evitar conflitos evitáveis. Mas você tem, e a outra boa notícia, não é uma boa notícia, mas quero dizer, é boas notícias no panorama geral. Eu suponho, a OTAN está prestes a morrer, quer dizer, uma morte rápida. Você sabe, isto é, os Estados Unidos vão fazer um movimento muito em breve na Groenlândia. Espero que não seja violento, mas quero dizer, se os dinamarqueses e quaisquer europeus que queiram ser enviados para lá pensam que vão, eles não entendem as pessoas que estão a preparar-se para vir para a Groenlândia.
Trump está enviando o Comando Conjunto de Operações Especiais para a Groenlândia, certo? Eles só matam. Veja o que aconteceu com a Força de Segurança de Maduro. Nenhum esforço para fazer prisioneiros. Eles simplesmente invadiram, mataram todo mundo. Eles não vão estar, sabe, sentados, chorando lágrimas de, de tristeza, dizendo, o fim da OTAN. Eles têm uma missão lhes foi dada, eles vão planejar a missão e quando eles chegarem, qualquer dinamarquês estúpido o suficiente para levantar sua arma contra eles será morto na hora, junto com todo mundo. Mas, sabe, estamos perto de ter os Estados Unidos a ocupar militarmente a Groenlândia, Um aliado da OTAN. E isso será o fim da OTAN. Essa é a outra boa notícia, porque isso complica muito. Você acabou de ver o europeu, esqueci, não consigo lembrar o nome dele, uma espécie de velho gordo, o chefe de, defesa, da União Europeia. Ele é uma espécie de conselheiro de defesa deles. Quer dizer, foi um tanto triste de se ver. Os Estados Unidos, ele disse, está se retirando de A segurança da Europa. Quem vai garantir a segurança da Europa? Eu pensei que isso fosse trabalho da própria Europa. Mas, você sabe, a Europa não consegue se defender sozinha. Então, a boa notícia é que, Para se ter teatro, como os britânicos têm feito, é preciso ter um palco. Tem que ter configuração. O cenário está em colapso. A OTAN vai morrer de uma morte espero que não violenta, mas uma morte muito súbita. E a Europa não tem plano B, absolutamente nenhum, zero. Nenhuma capacidade e vamos presenciar o colapso da Europa. Porque o que Donald Trump faz melhor do que qualquer outra pessoa é dividir para conquistar. À medida que a OTAN se desintegra, enquanto a Europa entra em colapso, haverá nações que estarão desesperadas. E Trump vai estender a mão e vai dizer, teremos uma relação bilateral. Faremos uma relação bilateral convosco. E antes que se deem conta, os Estados Unidos construirão uma arquitetura de segurança europeia na qual a Europa não terá qualquer voto. Tudo será baseado numa relação bilateral entre, o filhinho e o papai. E é para essa direção que estamos a ir. Então, é uma antiga maldição chinesa que você viva em tempos interessantes. Fomos amaldiçoados muito intensamente porque estes são tempos extremamente interessantes. Interessantes não de um bom jeito, interessantes de uma forma profundamente perturbadora, mas interessantes, ainda assim. Eu sempre esperei que a OTAN pudesse se reformar em uma arquitetura de segurança pan-europeia inclusiva, onde buscássemos segurança sim com outros membros em vez de contra não membros, como uma aliança. Mas acho que já é tarde demais. Acho que, sim, concordo contigo. Ela provavelmente deveria simplesmente morrer. Isto está irreformável agora. Mas como última pergunta, e eu acho que estamos indo nessa direção com a OTAN a propósito, mas sim, última pergunta, como você entende esta transformação de Trump? O novo Trump, aquele que bombardeia a Venezuela, apoia o genocídio bombas, sim, a Venezuela, mas também o Irã apoia o genocídio na Venezuela e agora vai conquistar a Groenlândia, parece, e, claro, está determinado a derrotar a Rússia. Tudo isso é tão contrário ao Donald Trump que se candidata à presidência. Agora tudo é sobre guerra. De novo, ele ia reduzir as guerras eternas. Agora ele precisa de um orçamento militar de $1,5 trilhão de dólares. Ele estava preocupado em ir à falência. Agora veja bem, ele não consegue gastar dinheiro com a velocidade necessária. A ideia de América em primeiro lugar foi completamente virada de cabeça para baixo. Agora isso essencialmente significa que a América vai, travar guerras para tentar recuperar a sua grandeza. Quer dizer, nada disso era o que ele estava falando durante a campanha. De novo, ele estava zombando do Biden por bombardear o Iêmen, eu acho. E agora qual é a diferença? Então como você entende isso? Porque ele alimentou muito otimismo entre muitas pessoas por todo o mundo que ele de certa forma reconheceu que, certo, agora é ou a República Americana ou o Império. Vamos salvar a República. Essa era, pelo menos, a lógica com a qual eu tinha ficado, mas agora ele está... Não mais. A República está morta e ele acabou de matá-la. E ele mesmo disse que a matou. Veja bem, ele disse que não acredita em direito internacional. Bem, isso é preciso lembrar o presidente, embora seja um lembrete tolo, porque ele é ignorante, ele dessas coisas.
Que o direito internacional, sabe, o que ele chama de direito internacional é a Carta das Nações Unidas, e a Carta das Nações Unidas é uma obrigação de tratado assumida pelos Estados Unidos quando o presidente dos Estados Unidos a assinou e foi ratificada por 2/3 do Senado dos Estados Unidos, constitucionalmente torna-se a lei suprema do país. Então você não pode simplesmente desconsiderar o direito internacional. Não pode desconsiderar a Carta, pois, ao fazê-lo, está desconsiderando a Constituição. Mas o presidente não se importa com a Constituição. A República Constitucional está morta. A República Constitucional exige 3 poderes separados, mas iguais, do governo, e o presidente está a atropelar o Congresso e o poder judiciário foi domado. Bem, sabe, talvez ainda haja alguma luta. Vimos o Congresso acabar de aprovar uma resolução de poderes de guerra, mas eu não acho que Trump vá dar muita atenção a isso, porque ele não se importa se o Congresso o empichar. Ele, sabe, a resolução não foi aprovada com votos suficientes para, para garantir, uma condenação no julgamento. E então este presidente não se importa e, sabe, ele disse as coisas que disse para ser eleito, não há dúvida sobre isso. Isso foi o que foi muito atraente, foi isso que trouxe os independentes do RFK Jr. e da Tulsi Gabbard, aqueles 12 a 20% dos votos que o levaram, sabe, à vitória. Que agora se comenta que ele está essencialmente buscando manipular o modo como a América vota, que ele vai maquiar os números. Ele vai roubar uma eleição de meio de mandato para garantir que ele permaneça no poder. Nosso país está fisicamente ocupado por tropas de choque que operam acima da lei, que não têm medo de assassinar cidadãos americanos em plena luz do dia. Bem, toda essa invasão e ocupação do ICE em grandes cidades americanas é, novamente, fundamentalmente inconstitucional e não se encaixa na visão de ninguém sobre o que uma república constitucional deve ser. O presidente hoje é, de fato, um ditador. Ele é um ditador sem lei. Ele diz que não precisa de lei internacional. Ele se baseia na sua própria moralidade. Bem, dados os arquivos Epstein, eu acho que precisamos questionar o seu caráter moral. E dado o fato de que este homem mentiu abertamente ao povo americano e ao mundo, e hoje ele é o presidente mais belicista de todos os tempos. E, quer dizer, talvez Andrew Jackson, quando enfrentou a nação Cherokee, fosse tão belicista. Mas este presidente, sabe, ele é orwelliano em tudo o que faz. O que ele diz, o exato oposto, é a verdade. Ele quer o Prêmio Nobel da Paz porque é o maior belicista do mundo. E é onde estamos hoje. E o povo americano podem descobrir que eles, ao ceder tanta confiança, crédito e poder a este homem, eles tiraram de si a capacidade de, sabe, retificar os erros do seu caminho. Sempre houve a possibilidade, na democracia americana, de podermos votar para tirar os caras. Mas se Trump assumir o poder, continuar a utilizar o ICE como um instrumento de intimidação e ocupação e começar a manipular o sistema para garantir um resultado nas eleições de meio de mandato, então deixaremos de funcionar como uma república constitucional. Certo, então parece que ele decepcionou muitas e muitas pessoas e, mais uma vez, esta é a grande tragédia, porque ele parecia ter o dedo no pulso da realidade, né? Ele percebeu de alguma forma onde o país estava a cometer erros, onde o mundo estava a cometer erros. Ele reconheceu as fraquezas, mas também as oportunidades de, por exemplo, dizer, bom, seria uma boa ideia se dar bem com a Rússia, algo simples. E claro, quero dizer, esta é uma das doenças que temos na NATO, onde ouço líderes europeus dizerem, bem, não podemos fazer isso é algo que Putin iria querer. Mas, sabe, a certa altura você quer que o seu oponente tenha alguma segurança também, se você quer segurança para si mesmo. Mas ele parecia estar, sim, no ponto em muitas dessas coisas. Mas, sim, este novo Trump de... Bem, não acho que seja um novo Trump. Acho que o que estamos vendo é que ele sempre foi um mentiroso. Você sabe, ele tratou o povo americano como se fosse um grande interesse amoroso. Ele disse todas as palavras certas. Ele nos mandou